Bom, pessoal, bem-vindos a essa aula de Física Geral 3. Eu sou o professor Adriano Ferrarez e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre eletroscópios. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde para vocês. Bom, começar aqui com esse pensamento do momento, que é do Henry Louis Mencken, né? E ele fala o seguinte: viver neste mundo sem se deixar contaminar por seus preconceitos morais é como passar uma temporada no inferno sem suar, né? Eu acho essa frase muito interessante, né? A gente vive numa sociedade impregnada de preconceitos. E cabe a nós, de forma racional, lutarmos contra esses preconceitos que existem, né? E que estão aí a nos impregnar cotidianamente, né? A luta contra o preconceito, ela é uma luta racional, de ideias, né? E o grande antídoto contra os preconceitos, de quaisquer que sejam, é justamente a cultura, né? E o respeito ao próximo. Muito bem. Aqui vamos falar de eletroscópios. Aqui a gente tem algumas figuras aqui com uma série de modelos de eletroscópios, tá bom? E aí esse é o objeto de nosso estudo hoje. Bom, os eletroscópios, né? Eles são instrumentos utilizados para verificar se um corpo está eletrizado ou não, né? E esse aparelho, esse instrumento, ele foi proposto pelo Gilbert, William Gilbert, né? Lá, ó, que nasceu em 1544, morreu em 1603, tá? E aí o primeiro instrumento, né, que ele elaborou, que ele construiu, se chamava Versorium. E esse aqui era o modelo do Versorium, né? Você tinha lá uma seta, né, uma haste, né? E aí você conseguiria acusar se um corpo estava eletrizado ou não. Isso aí lá no século XVI, XVII. Né? Aqui são os versórios, né, propostos pelo Gilbert. Muito bem. Né? Tipos de eletroscópios. Né? A gente tem alguns tipos de eletroscópios, basicamente, né? Aqui dois em especial, né? Que seria o eletroscópio de pêndulo, o pêndulo eletrostático e o eletroscópio de folhas, tá bom? Então vamos lá. Os pêndulos eletrostáticos, é muito simples, né? Você vê aqui, você tem uma haste, aqui você tem um fio isolante e aqui você tem uma bolinha de isopor, por exemplo, um corpo, né? Uma bolinha de isopor revestida com papel alumínio, um corpo bem leve, tá bom? Aqui alguns modelos que se tem, tá? E nós vamos ver o funcionamento. Então, olha só, esse cara é constituído por quê? Né? Um suporte, um fio isolante, aqui um corpo condutor que deve ser leve, tá? Aí eu falei da bolinha de isopor encapada com papel alumínio, né? E uma base isolante, tá bom? Então essas aqui são as partes constituintes de um pêndulo eletrostático. E quando você aproxima, né, um corpo suspeito de estar eletrizado da esfera do pêndulo, né, essa esfera ela pode afastar ou pode se aproximar. Se ela estiver eletricamente neutro e esse corpo estiver eletrizado positivamente ou negativamente, o que vai acontecer? Essa esfera vai se aproximar. Se a esferinha estiver previamente carregada, né, se ela se afastar, é porque o bastão, o corpo que se suspeita que está eletrizado, ele está com a mesma carga da esferinha. Se ela se aproximar, é porque ele está eletrizado com carga diferente. Tá bom? Né? Então você imagina aqui, ó, corpo eletrizado. Vamos supor aqui, ó, que ele esteja eletrizado positivamente. Se esse cara tiver neutro, o que vai acontecer? A gente vai ter aqui a indução, né? A gente vai trazer para cá, ó, as carguinhas elétricas da esfera, as cargas positivas vão ficar paradinhas desse lado, e aí a gente vai ter o quê? Uma atração. Ó, a esferinha se aproxima do corpo eletrizado, certo? Vamos usar a borracha aqui, ó. Beleza? Então, olha lá. Se eu tiver esse cara agora carregado negativamente, o que vai acontecer? Né, quando eu aproximar ele, o que vai acontecer? Eu vou repelir as cargas negativas da esferinha, aqui vão ficar fixas as cargas positivas, e esse cara vai, o quê? Esse cara vai se aproximar do corpo eletrizado negativamente. Tá bom? Beleza? Então vamos lá, mais uma vez. Opa. Apagador. Certo. Agora, vamos imaginar que essa bichinha aqui, a bolinha, esteja eletrizada positivamente.
E aí, esse bastão também está carregado, eu não sei a carga dele, eu conheço a carga dessa esferinha aqui do pêndulo eletrostático. Quando eu aproximar, o que vai acontecer? A bolinha vai o quê? Ela vai se afastar, certo? E se ela está positivamente carregada, eu sei a carga dela, e eu aproximo aqui um bastão carregado negativamente, né? O que vai acontecer? A esferinha ela vai se aproximar, e aí eu vou saber que esse cara, o corpo eletrizado, que a priori eu não sei qual a carga, está carregado negativamente. Beleza, pessoal? Muito bem, tá? Bom, é aquilo que eu acabei de dizer, né? O pêndulo se afasta se a carga e o pêndulo tem cargas de mesmo sinal, e ele vai se aproximar se tem cargas de sinais contrários, né? Ou se o pêndulo tiver neutro, né? Que a gente acabou de simular. No eletroscópio de folhas, o que se tem, né? Aqui estão alguns modelos de eletroscópio de folha, tá vendo? Né? Então, como é que ele funciona? Tá? Eu tenho aqui, então, ó, eu tenho aqui um sensor, que seria tipo, né, um condutor, né, um botão, um sensor, na verdade. Aqui eu vou ter aqui uma haste condutora, né? Aqui eu tenho um frasco isolante, para quê? Para que eu mantenha essas folhas aqui, né, isoladas do ambiente, e aqui eu vou ter folhas metálicas, tá bom? Então, essas são as partes constituintes de um eletroscópio de folhas, tá? E como é que ele funciona, né? Para saber se um corpo está eletrizado, a gente vai aproximar do sensor o quê? Um corpo, né? Que a gente não sabe se está eletrizado ou não. E o que vai acontecer, né? As folhas podem se abrir ou se fechar. Beleza? As folhas podem se abrir ou se fechar. Então vamos ver aqui, por exemplo, olha só, vamos supor que esse cara esteja carregado positivamente. Tá bom? Esses caras estão carregados positivamente. O meu eletroscópio está eletricamente neutro. Então, se esse cara aqui ele está carregado positivamente, o que vai acontecer? Os elétrons aqui de baixo, perdão, pessoal. Ó, aqui, deixa eu aproveitar aqui. Os elétrons aqui de baixo, o que vai acontecer com eles? Eles vão, opa, perdão, deixa eu apagar aqui. Os elétrons aqui de baixo, eles vão o quê? Eles vão ser, ó, atraídos aqui para cima. Consequentemente, o que vai acontecer aqui? Se eu puxei os elétrons para cá, ó, porque esse cara está carregado positivamente, o que vai acontecer? Quem vai ficar aqui nessa haste? Aqui vão ficar cargas positivas. Então, as folhas do eletroscópio vão se abrir, né? As folhas vão se abrir. Da mesma forma, pessoal, o que vai acontecer? Se eu tiver aqui, ó, se eu tiver aqui um corpo eletrizado negativamente, o que vai acontecer? Os elétrons que estão aqui em cima, ó, eles vão o quê? Eles vão descer e vão para as folhas. Tá vendo? Ó? Aqui vai ficar tudo o quê? Tudo negativo. E aqui em cima vai ficar o quê? Depois que ele saiu, positivo. Então o que vai acontecer também aqui, se eu aproximo um corpo carregado negativamente, as folhas também vão se abrir. Tá certo? Agora, eu posso ter um caso em que o meu eletroscópio de folhas ele já esteja previamente carregado. Então imagina que esse cara está todo positivo. Tá? Se ele está todo positivo, a priori o que vai acontecer? Ó, se ele está todo positivo, opa, se ele está todo positivo, ele já vai estar o quê? Com as perninhas aqui, as folhinhas, perdão, um pouquinho abertas. Se eu aproximar um bastão negativo, o que vai acontecer? Eu vou repelir as cargas negativas para cá, ó. Então as cargas negativas vão descer, tá certo? E o que vai acontecer com as folhas do eletroscópio? Elas vão fechar um pouquinho. Por quê? Porque aqui vai aumentar o número de cargas negativas, ele vai ficar, as cargas positivas vão diminuir, então vai fechar. Agora, se eu aproximar desse cara um bastão carregado positivamente, e ele está também positivo, o que vai acontecer? Ó, positivo, ó, tudo positivo. Aí o que acontece com esse cara aqui, ó? Eu vou ter o quê? Ó, eu vou ter os elétrons que estavam aqui, eles vão subir, ó, vai subir os elétrons, ó, os elétrons aqui, ó, negativo, vão subir, e essas folhas vão ficar mais positivas. Então elas vão o quê? Vão se abrir mais, as folhas se abrem mais. Tá vendo? Então a gente consegue também definir. A mesma coisa vale no caso do
eletroscópio estar negativamente carregado, tá bom? Então, olha lá, né? As folhas se abrem, tá? Indicando o quê? Que o corpo é eletrizado, tá? Que o corpo está eletrizado. Se o eletroscópio também estiver eletrizado, isso informa que a carga do corpo e do eletroscópio são iguais, como a gente acabou de dizer. E se fecham, quer dizer o quê? Que são diferentes. Tá bom? Beleza? Muito bem. Tá? Aqui, né? O que a gente acabou de dizer, tá bom? Tá explicado aqui. E aqui é um esquema aqui, né, do eletroscópio, né? Então aqui eu tenho aqui um sensor, tá? Aqui, né, eu tenho o bastão de metal condutor e aqui eu tenho as folhas metálicas, né, condutoras, né? Então, por exemplo, se eu aproximei aqui um bastão carregado negativamente, os elétrons vão descer e aí as folhas vão se abrir mais, né? Se eu tenho um positivo, os elétrons vão subir e as folhas também se abrem mais, tá bom? Então aqui é um funcionamento geral dos eletroscópios. Essas são as referências dessa nossa aula de hoje. Tá bom, pessoal? Até a próxima aula.